Estamos de volta com o Rio Claro Notícias de hoje e o tema é um tema com certeza de fundamental importância e interesse da população. A habitação. Maria José Stivali, que é a secretária da pasta aqui na administração municipal, está aqui comigo para a gente bater esse papo. Tudo bem, Maria José? Tudo bem, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença aqui. Habitação é um tema que a gente vê, não só em Rio Claro, obviamente, mas em muitas cidades no país ainda existe a falta, o déficit de habitação, de moradia. Por que a senhora acredita que isso ainda aconteça em larga escala? Foram anos, né, no Brasil como um todo, de falta de investimento em moradia, né? Nesses últimos anos do governo Lula, governo Dilma, houve um boom maior de dinheiro no setor habitacional. Rio Claro sempre teve a visão no governo do Altimari de estabelecermos uma meta de que zerarmos o déficit habitacional da população de baixa renda, sem esquecermos do déficit habitacional da classe média. Então, nós trabalhamos na Secretaria de Habitação com a meta de zerar o déficit habitacional da população de baixa renda e incentivando ao mesmo tempo as consultoras a trazerem investimentos para a classe média, que a gente chama de faixa 2, que são salários e renda maiores das famílias. Que tipo de incentivo, por exemplo, para as construtoras? Para as construtoras nós temos incentivos de redução do valor da taxa de aprovação dos projetos, ISSQN, todo esse incentivo, fazendo um convênio com a Secretaria de Habitação, as grandes construtoras podem vir até Rio Claro e construir também para a classe média, que não precisa estar solicitando habitação na Secretaria de Habitação. Então existem os incentivos fiscais aí para realmente baratear o investimento para aumentar o número de obras, é isso? Isso mesmo. Por isso, o Rio Claro não só na região bate recorde de habitação habitacional de interesse social, que é o de baixa renda, como também o de interesse social na faixa maior, da classe média. Então nós temos aí, se chegamos à meta de, até o final do governo do Altimari, conseguir 4.500 moradias de interesse social construídas no governo dele, também cumprimos a meta de construir mais de 6.000 moradias dentro da classe média aqui dentro de Rio Claro, que isso é um ganho para a população de Rio Claro imenso, porque praticamente nós evitamos que a classe média retire da população de baixa renda aquela moradia que ela conseguiu através da Secretaria de Habitação. Com relação aos critérios, né, a gente sabe que tem que haver critérios para que não haja simplesmente também aquele fluxo migratório, né, ou seja, lá em Rio Claro tem casa, então aí acaba vindo muita gente e isso não tem fim nunca. Cá entre nós, isso não tem fim nunca. Existem critérios específicos para que uma família, por exemplo, entre num programa de habitação da Prefeitura? Isso mesmo, Paulo, bem lembrado. Nós temos aqui em Rio Claro, aprovado pela lei na Câmara Municipal, critérios que vão desde a renda familiar, que é em torno de até R$ 1.600. A renda familiar é aqueles que compõem a família, o marido, a esposa, os filhos. Todo mundo que trabalha na casa. Todo mundo que trabalha na casa. E também a regra de que somente poderão ser beneficiados pela unidade habitacional aquelas famílias que moram em Rio Claro há 5 anos. Né? Então, comprovado como? Por isso a gente faz a visita social, a gente vai atrás da confirmação onde os filhos estão estudando, carteira de trabalho, tudo isso é confirmado pela Secretaria de Habitação. Tem que ter um histórico na cidade, então. Tem que ter um histórico. De no mínimo 5 anos. 5 anos. Agora, a habitação enfrenta alguns problemas também, né? A gente sabe, como várias outras secretarias, mas a questão, no fim do ano passado, a gente até acompanhou aqui na TV Claré, invasões de conjuntos aí, às vésperas da entrega, para as pessoas que estavam no programa, e aí tem que tirar o pessoal, e esse pessoal fica com aquele problema dos bens guardados, sem ter para onde ir. Ó. Como lidar com uma situação delicada como essa? Paulo, foi uma situação bastante delicada, que nós superamos com muito cuidado e com muita força de vontade. Por quê? Houveram 182 invasões no conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, no Jardim Boa Vista, que a gente chama Jardim Santa Lúcia. É região do Bom Sucesso? No Bom Sucesso, tá. Isso.
No Bom Sucesso não, na região lá do Nosso Teto, né? Tá. Bom, essas invasões ocorreram de forma bastante, como toda invasão, bastante organizada, né? E nós, na Secretaria de Habitação, tivemos que fazer de forma organizada e sem violência uma reintegração de posse, né? Tentamos a negociação com essas famílias, mas essas famílias não quiseram nos ouvir, não quiseram fazer um diálogo com a Secretaria de Habitação. Por quê? Nós temos ainda algumas invasões pontuais. É do métier da Secretaria, do compromisso da Secretaria de Habitação, e que nós cheguemos até essa família que está invadindo, conversamos com ela e acordamos dela sair. Normalmente se faz assim, mas quando houve essa invasão de tamanha monta, nós tivemos que percorrer mais do que o diálogo, percorrer os caminhos que são justos para as famílias que já estavam fila, né? contempladas por esse benefício da unidade habitacional. Aquele pessoal teve já uma destinação? Como é que está? Muitas pessoas que invadiram não eram de Rio Claro, né? Então, essas pessoas, naturalmente, não poderão receber nenhuma unidade de habitação em Rio Claro. Comprovadamente, elas não são de Rio Claro. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Muitas não vieram se cadastrar, não fizeram o cadastro habitacional. Por quê? A Secretaria de Habitação não fecha o cadastro habitacional. Desde que começamos desde o primeiro momento do nosso governo aqui, o cadastro habitacional é aberto a qualquer momento, qualquer pessoa faz o cadastro. Então, essas famílias não se cadastraram. Muitas não se cadastraram. E aquelas que se cadastraram e foram até a Secretaria de Habitação, sentaram com a gente, acertamos, elas saíram e estão dentro do programa. Agora, aquelas que tiveram a vontade de não acordar com a gente, qualquer motivação de receber uma unidade habitacional mais tarde, essas não tiveram oportunidade. Agora, eu me lembro que teve um caso de uma senhora, não sei se é um caso isolado ou se existe mais de um, que ela está na fila faz muito tempo. Ela mostrou, inclusive, um documento que ela está cadastrada aí há mais de 10 anos. Certo. Por que acontece esse tipo de situação? São duas situações que podem acontecer. Normalmente, eu não falo do aspecto particular da família. Por uma questão de ética, porque as famílias vão lá e se elas estão necessitando de habitação é porque algum problema socioeconômico tem, né? Mas normalmente o que acontece, quando há 10 anos ela está esperando, ou porque o cadastro dela não bate, ela fez algum cadastro em outra cidade, e a gente consegue verificar isso pelo cadastro único. Tem como fazer? Temos como fazer. Esteve fora da cidade há muito tempo, depois voltou para Rio Claro. Os filhos não estão na guarda dela, então, porque a gente dá prioridade para as famílias que têm crianças, né? Ou pessoas idosas, né? Ou famílias que têm risco social ou risco físico de casa, né, uma moradia precária. Então, normalmente, são casos bastante peculiares, assim, né? O caso dessa senhora de 10 anos, é necessário que a gente veja o caso dela. Mas o que acontece normalmente, às vezes o que ela no que ela fala não bate com aquilo que a gente vai verificar em visita social. E por isso a demora, né? Entendi. Qual que é a fila hoje ainda? Nós temos no cadastro habitacional, que por sinal pode ser acessado pela internet, no site da Prefeitura. Depois a gente passa o endereço, inclusive, aqui. No site da Prefeitura a gente tem lá. E são 12.555 famílias cadastradas, né? Dessas 12.555 famílias, são famílias que têm renda até R$ 1.600, né? Só que isso tudo é verificado mais tarde, né? Efetivamente, nós temos ainda um cadastro de 3.000 famílias que a gente foi verificar e que realmente necessitam de unidades habitacionais. Ou seja, hoje ainda 3.000 famílias. Ainda temos essa meta de 3.000 famílias, porque efetivamente... Estão dentro dos critérios. Estão dentro dos critérios, né? Nós estamos com a confecção de construção de 2.100 unidades habitacionais lá no Terra Nova, né, para zerar, chegar perto desse déficit habitacional, porque o déficit habitacional não para. Ele não acaba nunca, né? Aos poucos mais famílias vão entrando nos critérios, né? Isso. Acho que é natural isso. Natural, porque as famílias que vieram 5 anos atrás
não faziam parte dessa estatística. E hoje fazem parte e podem receber a unidade habitacional. Então, assim a vida continua, né? Assim a cidade cresce, ainda bem, né? E é isso que acontece. Então, nós estamos confeccionando, construindo essas 2.100 unidades habitacionais no Terra Nova e praticamente vamos deixar esse déficit habitacional mais palpável, mais fácil de lidar. Secretária, a gente também tem acompanhado alguns conjuntos que têm sido entregues, apresentando alguns problemas de infraestrutura. Desde a infraestrutura coletiva, por exemplo, um ponto de ônibus ou uma circulação de ônibus por dentro do bairro mais distribuída, para a pessoa não ter que andar aí 600, 800 metros até um ponto. Ontem, essa semana mesmo, não sei se ontem ou antes de ontem, mostramos aqui no jornal, casas que não têm forro ainda, e aí choveu, molhou tudo dentro. Esses casos pontuais, por exemplo, de quem que é a responsabilidade por aprimorar ou reparar estas questões? Você tem razão. A construção é assim mesmo. A gente constrói e depois que a gente entra na casa que a gente vê os defeitos da casa, né? Embora a construção seja impecável, a construtora é muito boa, realmente aconteceu isso. Algum defeito ou na calha ou no telhado é que inviabilizou a cobertura de que não chovesse dentro das casas. A responsabilidade sempre é da construtora. Claro que passa pela Secretaria de Habitação, porque nós temos um diálogo muito forte com os representantes e com os moradores dessas unidades habitacionais. A Secretaria de Habitação faz reuniões periódicas com esses moradores, com seus representantes. E tem, dentro desses empreendimentos, o trabalho técnico-social. Nós trabalhamos na Secretaria de Habitação com a construção das unidades e com a pós-ocupação dessas unidades. Então, a gente fica sempre atento a essas solicitações como trânsito, escola, muitas vezes eles têm problema com escola, nós temos problemas com a construção, calçadas, né? Na Araucária, por exemplo, já estamos realizando a construção das calçadas, já estamos planejando o projeto de calçadas para os empreendimentos horizontais, que é o Sebastião, o programa no Bom Retiro, no Boa Vista, no Santa Lúcia. Então, são etapas que a prefeitura vai cumprindo de acordo com a ocupação vai surgindo, né? A construtora, e essa reclamação da chuva dentro das casas já está sendo resolvida pela construtora, né? A gente entra em contato com a construtora e solicita essa averiguação e essa reforma. Passaram algum prazo? Prazo, eles não passam os prazos porque eles fazem um levantamento, mas eles passam os prazos para as famílias. Então com as famílias eles se Eles acertam. acertam com a família. Eu pergunto porque tem chovido e quem está com goteira na cabeça não quer que resolva logo. Claro, né? Isso mesmo. Secretário, eu quero aqui agradecer sua presença, sua participação, as informações prestadas aí sobre esse tema tão importante, né? A gente sabe que a população precisa e quer, principalmente a casa, né? É um sonho de muita gente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, viu? Eu que agradeço a gentileza de vocês ouvir as nossas dificuldades aí. Imagina, a gente que agradece. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações no nosso portal tvclaré.com. Acesse, participe e a gente se vê amanhã. Até lá!